Primeiro, senhor presidente, eu já peço, já aproveito a oportunidade para pedir desculpas aos queridos moradores de Itaitinga, através dos seus representantes vereadores, que me convidaram para uma audiência pública sobre algo que realmente chama a atenção, e eles estão incomodados com isso, estão fazendo debate, a gente vai fazer um requerimento para uma audiência pública aqui, que é a construção de presídios, casas de detenção, naquele município em um número que a população está achando exagerado. Então, eu acho que é justa essa reivindicação, queria trazer isso aqui muito claramente, e, inclusive, é óbvio que eles estão me vendo, quem está me vendo vai retransmitir, de que eu não poderia deixar de sair daqui por conta desse grande e excepcional debate que nós estamos fazendo sobre o que acontece no país, sobretudo depois das manifestações que observamos ontem. Não adianta dizer que elas não existiram, não adianta dizer que elas foram pequenas, que não foram, não adianta dizer que elas, digamos assim, são desprezíveis ou devam ser desprezadas do ponto de vista de uma leitura sociológica, política, deixou muita gente perplexa, mas muita gente mesmo. Tem um fator, obviamente, eu jamais diria que são mobilizações de cunho conservador e de direita, acho que setores de direita, setores que querem desqualificar o nosso governo, está aproveitando a situação para fazê-lo, através dos seus mais variados instrumentos. A direita está surfando na onda, o PSDB que destruiu esse país, que privatizou, que a inflação entregue ao nosso governo foi de 14%, desemprego em alta, enfim, a repressão aos movimentos sociais, lembremos aqui do MST na Bezerra de Menezes, que foi duramente reprimido, o MST em todo o Brasil, à época, os sindicatos bancários para fazer uma luta, eu me lembro muito bem, contra os assaltos, contra a violência bancária, era reprimido, era visto como algo criminoso. Então, gente sem moral absoluta, sem moral nenhuma para falar desse projeto. Eu já dei aqui alguns dados. O desemprego social chegou a atingir 15% da população econômica ativa no final do governo Fernando Henrique. Hoje está em 6,7%. O menor das últimas décadas, configurando na prática uma situação de pleno emprego. Se formos para a inclusão dos 35, 40 milhões de brasileiros que ascenderam para a chamada classe média, eu prefiro dizer que entrou no mundo do trabalho e que se consolidou como uma nova classe trabalhadora, e aí eu não vou ficar repetindo números do aumento de consumo de televisão, de geladeira, o volume de vendas no mercado varejista praticamente dobrou do tamanho entre 2002 e 2012. Em 2002, somente 33,9% dos domicílios possuíam máquina de lavar. Em 2011, o número aumentou para 51%. Em 2002, 86,6% dos domicílios possuíam geladeira. Em 2011, saltou para 95,8%. Portanto, isso tem feito com que as pessoas sejam incluídas no mundo do consumo, no mundo da cidadania, porque não é só uma questão de acesso aos bens de consumo, mas, sobretudo, ao emprego e à cidadania, porque se nós formos falar aqui nas grandes ações e as ações governamentais estaduais, digo sem medo de errar e vou repetir, 70% dos recursos são federais, das políticas. O deputado aqui colocou hoje que, se não fosse o governo do Estado, a seca estaria causando um dano maior à população. Ora, se nós estamos tendo um conflito de água entre 3 cidades, Novo Oriente, Quiterianópolis e Crateús, por conta de uma falta de planejamento maior em relação à transposição de água, como é que eu posso jogar a culpa no governo federal, que tem o Garantia Safra, o Bolsa Família, que evitou o que a gente via nesses períodos? Como agora o governador procurou a Polícia Federal, por conta do nosso grave problema de segurança, ele não está errado, mas daqui a pouco não me venham dizer também que o problema é culpa do governo federal. Não o governador, mas aqui e acolá a gente escuta um ou outro dizer isso. Então, são muitas ações inclusivas. Agora, a população, obviamente, que legitimamente foi a partir de uma repressão do governo do PSDB, é bom que se diga isso.
em que os jovens reivindicavam a redução de uma tarifa feita pela Prefeitura de São Paulo, que é do PT, é uma reivindicação legítima, porque aqui se falou que não tinha planejamento urbano em Fortaleza, 8 anos sem estrutura, não conhecem o Vila do Mar, não conhecem o Maravilha, não conhecem a padaria espiritual, não, a avenida que fica ali perto é a Valparaíso, não conhecem a Juarez Barroso e tantas outras ações. Aliás, a tarifa de sistema integrado mais barata do Brasil, e nós não tivemos esses conflitos aqui. Aliás, a redução de tarifa, coisa que em governos anteriores aumentavam 2 vezes por dia nessa cidade. Chegou a ter esse dia. Então, é bom que a gente coloque os pingos nos is. E a população, numa nova modalidade, via internet, o desejo legítimo da juventude, o que acontece em alguns períodos, de se manifestar, de se mobilizar, isso é muito bom, isso é justo. Não vou falar de excesso, porque fui vítima, muitas vezes, de movimentos serem chamados de baderneiros, de gente que não queria discutir uma pauta concreta e sim fazer bagunça. Eu acho que isso é a exceção da regra, porque aí lá vem o discurso conservador, não adianta que vem pedindo golpe, não é? Eu acho que nós estamos numa democracia em vias de consolidação. Como eu acredito que a consolidação da democracia é a luta permanente por ela, eu sempre tenho cuidado com esse tipo de coisa. Que é o discurso do apartidarismo, que os políticos não prestam, que é tudo igual, que vamos fechar o Congresso, só tem ladrão. Foi o mesmo, tivemos mobilizações antes do golpe de Estado de 64, de direita, que não é o caso dessas, mas com essa pauta que desqualifica a política. Isso é um prato cheio para os oportunistas, para os autoritários, para os golpistas que se aproveitam dessa valha comum de colocar todo mundo no mesmo rol para aparecer um salvador da pátria, para aparecer um que chega com solução mágica, com a vassoura, caçando marajá, e aí vai no rol dessa onda. E eu disse aqui, o movimento lá, esse movimento que nós estamos observando, é um movimento de cunho progressista e à esquerda. Obviamente que a direita está se aproveitando. E eu perguntei se os conservadores vão até o fim nas pautas que eles apresentam, porque eu conheço. São contra a redução da maioridade. Quem falou a favor do movimento aqui, todo dia só fala pela redução. São contra uma visão policialesca de Estado, e eu escuto aqui o pedido cada vez mais de mais segurança, de mais gente na rua. São contra, são a favor do Estatuto da Criança e do Adolescente, aliás, querem radicalizar. São contra qualquer tipo de repressão ao movimento social, que eu também sou. E aqui vi gente que sempre criminalizou os movimentos sociais, agora aparecendo como arauto em defesa dessa primavera dos cartazes, como alguns estão chamando aí, porque a manifestação é muito feita com cartazes escritos, saímos do Facebook, não sei o quê, e as características desse movimento. Então, eu acho que há um aproveitamento, a democratização das comunicações, eles são a favor. Foram para frente da Rede Globo, pedir, se não o fechamento, mas que ela se comporte como deve ser, uma concessão pública. E aí eles vão nessa pauta também, são contra, é o que prega o movimento, são a favor do passe livre. Aí é uma pauta que eu confesso, mesmo vindo do movimento estudantil, eu tenho minhas limitações, não sou Deus, sou um parlamentar, um professor. Me parece que primeiro começa com os estudantes, ninguém pagando passagem, porque é um serviço público, avançaria para a sociedade, eu acho que é uma pauta operacionalmente muito difícil, mas são a favor, esses que estão dizendo que é a favor do protesto, eles são a favor disso? Eu quero que avance. Eu disse numa entrevista há pouco, uma oportunidade de ouro para o governo, não é do PT não, porque, repito, só está fora do governo PSDB, DEM e PP, somente. Todos os outros partidos estão presentes. Para que a gente avance nessas pautas e continue mobilizando a sociedade para radicalizar democraticamente nelas. Aí nós vamos saber quem é quem nesse jogo. A democratização do Estado, a política do superávit,
O deputado Carlos Romano tem pautado, parecia uma profecia nosso debate na semana passada. E o deputado Carlos Romano, a gente fez o contraponto e tal, o debate legítimo aqui, da questão do superávit primário. Dessa reserva para quê? Para contentar o capital internacional, para dizer, ó, nós estamos seguindo aqui um modelo cujas bases do capitalismo vão ser mantidas, e é um país capitalista, claro que nós não vamos, de uma canetada, dizer que a partir de hoje é o socialismo, romper os contratos, mas ou se mexe em algumas estruturas fundamentais desse país, ou a tendência, de fato, porque esse não é o movimento do proletariado. Esse não é o movimento. Dizer que quem foi às ruas ontem está contra a Dilma, está contra o Lula, cuidado, se a direita embarcar nessa aí, aliás, já embarcou, vai sofrer mais uma derrota. Setores médios que não podem ser desqualificados, que conformaram um novo movimento a partir da comunicação, que as elites, se não detêm o controle, através dos grandes meios de comunicação, através das redes sociais, que se manifestam em temas, talvez alguns nem andem de ônibus ali, que é legítimo, que bom, defendendo um trabalhador que passa desgraçadamente 4 horas para chegar no trabalho em São Paulo. Isso é vida. Chegar com um filho num posto de saúde e não ser atendido, isso é vida. Agora, não é o PDT, o PT, o caudatário dessa tragédia. Não é o Lula. Olha o que eu estou dizendo. Não é a Dilma, que não é empresária, que não representa o poder econômico do Brasil. Não é o PT e seus aliados. Nós estamos falando de uma estrutura, estou gostando muito desse debate, que precisa ser discutido urgentemente na sua superação, inclusive da democracia representativa. Como é que você tem internet? Como é que você tem mecanismos em que as decisões poderiam ser mais controladas pelo povo? E eu não sou contra o poder delegado, está lá na Constituição, mas você não tem mecanismos duplos de participação popular. Não é só orçamento participativo, não, que para mim não é a panaceia para todas as coisas, não. Aí eu quero avançar nessa pauta do controle do Estado, do fortalecimento dos conselhos, da rotatividade dos mandatos. A gente vai apresentar o debate de uma constituinte exclusiva para a reforma política, não sai do papel. Então, esse movimento que me impactou, Maria, eu acho que um brasileiro que não ligou a televisão ontem, que não ficou impactado quando viu lá as imagens lá de São Paulo, do Largo do Batata, saindo para vários... Aliás, engraçado, eu não via carro de som, não via um comando específico, não diria que era mobilizar, jamais, quem sou eu para dizer isso, anárquica, obviamente que havia anarquistas na mobilização, mas algo que foge todas as características do que se conhecia como mobilização, e num grau de resistência enorme, deputado Sarto. Ou seja, foi na semana passada, marcaram no dia seguinte, teve, no final de semana algumas coisas, e ontem aquela coisa magnânima, grandiosa, enorme. Então, não vejo com apavoramento. Acho que o PT tem tranquilidade para fazer esse debate, para dizer para o proletariado brasileiro que está assistindo e que também tem suas demandas, mas que sabe que se o PT não tivesse chegado à presidência da República com seus aliados, nós estaríamos numa situação pior. Agora, nós temos que fazer o debate mesmo da economia, do superávit, da taxação das grandes fortunas. Aí a gente começa a entrar realmente na transformação, na democratização das comunicações, do Estado, que realmente fará desse país definitivamente um país justo, um país de inclusão. Acho que nós começamos, e foi bom para que não se acomodasse. Agora, não me venham, deputados e deputadas, povo do Ceará, como o que aconteceu na França, como o que aconteceu na Inglaterra, como o que aconteceu na Espanha. Grandes ondas populares, grandes mobilizações de cunho progressista, e na hora do povo votar, ou extrema-direita, ou setores conservadores, retornando com a velha política neoliberal. Aí não dá.